Olá, muito boa tarde. A proposta de unificação da alíquota do ICMS em 4% para todos os estados brasileiros, apresentada nesta quarta-feira pelo governo federal, é questionada pelo governo do Amazonas. A ideia é acabar com a guerra fiscal, mas caso o Amazonas entre nesse pacote, o estado pode perder a arrecadação e competitividade das indústrias da Zona Franca de Manaus. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reuniu com governadores de estado para apresentar a proposta nesta quarta-feira. A ideia é unificar a alíquota do ICMS em 4%. A redução deve acontecer de forma progressiva já a partir do ano que vem. Hoje, a cobrança varia entre 7% e 12%. E alguns estados oferecem incentivos que não são permitidos por lei para atrair empresas, o que configura a guerra fiscal. Tem estados, entendeu, que chegam, entendeu, a querer dar até 10 anos sem pagamento de ICMS, dependendo do porte da empresa. Não estão mais querendo respeitar as decisões do CONFAZ. O governador Omar Aziz participou da reunião e defende que o Amazonas seja tratado como exceção para não ter prejuízos. Isso tem um efeito cascata enorme, porque o repasse do ICMS não é só do estado. Esse repasse é feito para os poderes, é feito para os municípios. Quer dizer, seria uma quebradeira. Há um compromisso que nós vamos tratar de forma diferenciada a Zona Franca de Manaus. Não adianta você só ter a compensação. A compensação ela não garante emprego a ninguém. A estimativa de arrecadação no Amazonas em ICMS para 2013 é de 7 bilhões de reais. A redução da alíquota diminuiria em até 70% o valor arrecadado. E não é só isso. O polo industrial de Manaus pode perder competitividade. Hoje, a taxa de ICMS é de 12% no Amazonas, mas a política de incentivos que beneficia a Zona Franca concede créditos para as empresas, que variam entre 55% e 95% no valor do imposto cobrado. O presidente do Centro da Indústria do Amazonas diz que a perda dessa vantagem pode levar indústrias instaladas aqui para outros estados. Existem muitas empresas com investimentos não só em Manaus, mas em outras regiões do país. Nós temos a questão logística, que encarece bastante o nosso produto, atingir o mercado consumidor, que é o Sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Isso é uma possibilidade, sim, de acontecer, ou seja, migrar a atividade daqui para aquele estado ou para aquela região do país. A outra possibilidade que existe é do segmento deixar de existir no país e passar a importar. O governador Omar Aziz deve voltar a se reunir com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para discutir sobre a situação do Amazonas, mas a data do encontro ainda não foi definida. A morte por atropelamento de uma adolescente nesta quarta-feira ao tentar subir em uma das plataformas do antigo Expresso, ainda utilizadas pelo atual sistema de transporte coletivo da capital, levanta a discussão sobre a segurança desses locais. O principal problema é a falta de manutenção que coloca em risco a vida de muitos passageiros. As plataformas localizadas ao longo das avenidas Constantino Neri, Max Teixeira e Grande Circular estão abandonadas. Há anos não passam por manutenção. Algumas nem cobertura têm mais e expõem a população ao perigo. Um problema já mostrado pelo jornalismo do Bandicidade em junho desse ano e que de lá para cá ainda continua sem nenhuma solução. Claro, no meio, né? Perigoso, pai, não aceita bem para a cidade, mas eu acho que vão tirar, eu acredito que sim. As plataformas só têm saída com rampa de um lado, quem tenta subir pelo outro tem de escalar. Não, tem que se pendurar, né? Ficar de pendurado. É difícil. Muito difícil, tem que ter mais segurança. Tem que pular. No meu caso, que eu tenho com problema da perna, eu não posso descer para ali, tenho que dar essa volta. Uma estudante de 17 anos morreu na tarde dessa quarta-feira, bem aqui. Segundo testemunhas, Larissa atravessou a Avenida Constantino Neri e, ao tentar subir na plataforma, se desequilibrou. O caminhoneiro que vinha logo em seguida ainda teria tentado frear o veículo, mas não conseguiu. As plataformas foram construídas em 2001 no sistema Expresso de Manaus, que utilizava corredores exclusivos para ônibus. O projeto foi baseado em modelos de sucesso em outras capitais do Brasil e custou 120 milhões de reais. Mas em Manaus não teve o mesmo resultado e o sistema foi extinto na mesma época. Muito perigoso. Até mesmo assim, manhã cedo, assim, um tumulto aqui. Devia ser trocada. Dinheiro gasto jogado fora.
Por meio de nota, a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, informou que as plataformas do antigo Sistema Expresso fazem parte dos corredores exclusivos que devem ser implantados pela nova gestão da Prefeitura. O novo projeto contempla a revitalização das plataformas que devem ser fechadas e climatizadas. Depois do forte calor registrado ontem na capital, quando a temperatura chegou a 37 graus, com sensação térmica de 40 graus, segundo o IMET, foi o dia mais quente do ano, voltou a chover forte esta tarde aqui na capital. E como as temperaturas estavam elevadas, o choque com uma área de instabilidade provocou até a formação de granizo, que atingiu alguns pontos da cidade. A chuva acompanhada de ventos fortes começou por volta da 1 da tarde e dificultou a visibilidade dos motoristas, que também enfrentaram alguns pontos de alagamentos na Avenida André Araújo. Devido às fortes descargas elétricas, chegou a faltar energia em alguns pontos da capital. Apesar do temporal, não foram registradas ocorrências graves, segundo os bombeiros e a Defesa Civil. E o calor intenso deve continuar até janeiro, segundo os meteorologistas. Agora vamos conferir como vai terminar a semana em algumas cidades do interior e também na capital. Nesta sexta-feira, o tempo fica encoberto e há possibilidade de chuva em Codajás. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Humaitá, o sol aparece entre nuvens, a mínima fica em torno dos 25 e a máxima pode chegar aos 36 graus. Na capital, o tempo também fica encoberto e há previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. No próximo bloco do Band Cidade, a exemplo de outras cidades sedes da Copa, um evento sobre comércio eletrônico estimula lojistas aqui da capital a entrar na era digital. E veja também, o EA reforça segurança para evitar fraudes durante o vestibular previsto para o próximo fim de semana.